Olá, muito boa tarde. As circunstâncias em que vivemos motivou que tentássemos criar uma proposta que falasse sobre a catequese, sobre os temas que são tratados nos ambientes da catequese, para que pudessem chegar essas propostas através deste programa, através da RTP2, a Casa de Todas as Famílias. Começámos com esta iniciativa há 8 dias, precisamente na quarta-feira da semana passada, e vamos dar continuidade a esta abordagem de temas da catequese com propostas que dão para toda a família, aqui abordadas se calhar de uma forma mais a pensar nas crianças e nos adolescentes, e para isso temos sempre o grande privilégio de contar com a presença de uma catequista ou de um catequista neste programa, e hoje contamos com a Vera Lomba. Boa tarde. Muito obrigado, Vera, por estar aqui connosco neste programa, onde de facto queremos dar a prioridade à catequese. Não estamos aqui de facto numa sala de catequese, num ambiente de catequese, dentro da paróquia ou fora da paróquia, mas vamos tentar fazer com que, através da televisão, chegue uma proposta de catequese em casa para quem vive estes dias a conter o vírus e a fazer tudo para que ele de facto não se expanda, ficando em casa. Essa é desde logo a mensagem principal. Antes de irmos a uma proposta de tema, porque temos uma proposta de tema, não é? Pedia que partilhasse connosco, Vera, esta prioridade da catequese, esta paixão pela catequese, faz com que de facto todas as semanas vá ao encontro de um grupo de adolescentes. Começo por agradecer o convite, Paulo, ao Padre Tiago Neto e à Eclésia. Já agora deixa-me só dizer que isto é uma parceria de facto com a Eclésia, o Departamento da Catequese do Patriarcado e o Secretariado Nacional da Educação Cristã. Exato. Pronto, e que aqui unimos esforços para fazer então chegar este apoio a casa. Portanto, eu na verdade estou ligada à catequese há 23 anos, 10 anos como catequizanda e 13 anos como catequista. E conta tudo, não é? Sim, todo esse tempo. E de facto tenho dado muito apoio quer à coordenação da minha paróquia, especificamente do meu núcleo de catequese. Odivelas, não é? Em Odivelas, exatamente. E tenho estado sempre muito envolvida com a parte da catequese da infância, e no último ano comecei então a dar algum apoio à adolescência. Em minha casa, nós somos uma casa de 6 pessoas, portanto somos muitos, e estamos todos de alguma maneira ligados é isto que nós sentimos que nos conecta à nossa fé e nos mantém atualizados e que nos prepara um bocadinho para o nosso dia-a-dia e para a vida de tudo aquilo que vai acontecendo, de todas as nossas esferas. E, portanto, neste momento estamos assim a viver um tempo um bocadinho diferente. E o que procurámos fazer foi começar a criar grupos digitais, desde um grupo de Facebook, desde um grupo do WhatsApp, desde grupos de Skype, precisamente para mantermos esta união. Porque se a catequese é precisamente estes momentos de comunhão, em que estamos todos juntos num pequeno grupo, em que vamos à Eucaristia, em que vamos à missa, em que procuramos ter momentos de oração, então falta-nos muito este contacto, este ver os rostos. E, portanto, foi isso que então estamos a procurar agora fazer e perceber como se faz. É de facto uma oportunidade esta para criar novos contactos, nomeadamente com os pais? Sim. O que nós sentimos muitas vezes é que durante o ano, às vezes o contacto com os pais é muito fugaz. Quando os pais chegam, conseguimos ter ali 5 minutinhos para perguntar como foi, como está a semana, como é que eles estão a nível de escola. Às vezes muitos pais participam na Eucaristia, o que é muito bom, mas nessa altura também não estamos propriamente a criar relações, cada um de nós está a alimentar a sua relação com Deus. E depois, muitas vezes não temos esses momentos. O que acontece neste momento é que, quer com os mais pequenos, quer com os mais crescidos, os pais são uma ponte essencial. E, portanto, muitos catequistas o que têm feito são criar grupos do WhatsApp com os pais ou via SMS, precisamente para perguntar se está tudo bem, se há novidades, se estão a ter os cuidados necessários. Fazemos também aqui um bocadinho deste serviço público que nos é pedido, que é também um serviço cristão e caridoso. E, portanto, depois então perceber quais são as dificuldades que as famílias estão a viver
e de que maneira é que nós podemos então fazer as nossas sugestões, até porque estamos num tempo de Quaresma e todas as paróquias tinham uma proposta de viver este tempo e pelo menos recordar que ainda estamos a viver esse tempo. A Vera quis trazer aqui para a nossa mesa uma Bíblia, um crucifixo e uma vela. É a dinâmica que continua em sua casa, é? Exatamente. O nosso pároco, o padre Zeca, falava este domingo que quando celebramos a missa, e ele até dizia que neste momento vem a igreja à nossa casa, vem a missa ter connosco, em vez de irmos nós à missa, para tentarmos ter este cuidado. E, portanto, em minha casa nós temos, cada um tem o seu pequeno altar ou o pequeno lugar onde tem aquilo que o desperta mais. A nível de catequese, os básicos costumam ser estes que aqui temos. Portanto, a presença da palavra, que pode também ser o catecismo, que pode ser um pequeno livro de orações, uma cruz, e neste momento temos tantos serviços na internet com cruzes para pintar, porque não imprimir uma, serem eles a decorar, serem eles a construir a sua cruz, ou então 2 réguas com um elástico. Vamos aproveitar este tempo para ser criativos e a luz que nos lembra que haverá um tempo melhor. Neste caso até foi uma amiga minha que a fez, que a decorou. Se calhar também pode ser uma dinâmica, durante meia hora, 1 hora, estarmos ali a decorar um pequeno frasco que temos em casa, e isto serve também de oração. Percebemos que luz é esta e que esta luz está ao fundo. Portanto, depois deste período, então vamos poder estar uns com os outros e manter esta chama da esperança. E esta oportunidade de algumas atividades que se possam fazer é desde logo também uma oportunidade de redescoberta do outro. Exatamente. Mesmo que seja o outro filho, pai, irmão. Sim. Eu penso que neste momento os nossos discursos também estão muito centrados naquilo que estamos a viver e podemos correr o risco de nos esquecermos disso. Na partilha de contarmos uns aos outros aquilo que vimos, viste esta publicação, viste esta imagem, viste este vídeo, às vezes, se calhar, esquecemos de perguntar, então, como é que foi o teu dia? O que é que tu fizeste? Mesmo estando todos em casa. Mesmo não é? estando todos em casa. Cada um tem o seu espaço e há espaços comuns, que é preciso também respeitar, senão começamos aqui a entrar em colapso, em pequenos problemas. E, portanto, em minha casa ontem fazíamos o exercício de contar histórias antigas. Se calhar, e a minha irmã mais nova deleitou-se quando os meus pais se conheceram. Como é que foi essa história? Como é que era quando eles andavam na escola? Essas pequenas histórias que nos construíram como pessoas e que muitas vezes aqueles com quem vivemos todos os dias não sabem, não viveram connosco, não têm acesso, e por que não então aproveitar este tempo para contar histórias? E redescobrimos o quanto o outro é especial também. Seja o outro que está connosco ali, seja o outro que está num hospital a tratar dos doentes, ou numa força de segurança a garantir que a sociedade esteja serena, não é? Sim, relembramos todos aqueles que estão a trabalhar para nós e muitas vezes penso não só todos os profissionais de saúde, não só também nas forças de segurança, mas também naquelas pessoas que trabalham para manter os nossos supermercados cheios, que estão ali a servir-nos, todas as pessoas que tratam da limpeza da cidade, que também elas estão a trabalhar, que também elas estão expostas se calhar a riscos, mas que são trabalhos muito fundamentais para que mantenhamos a normalidade dentro de toda esta rotina diferente que estamos a viver. Sim, e que estamos também a descobrir. Não é? Exatamente. Claro que isto são tudo temas que interessam a um ambiente da catequese, à catequese em casa, mas hoje há mais uma proposta que queremos fazer a quem nos segue, não é? Sim, especificamente hoje falamos da questão da oração e muito especificamente do Pai Nosso. Foi Jesus que nos ensinou esta oração tão simples, que é muito fácil de decorar, é muito fácil de aprender e que pode ser uma altura para estarmos juntos a rezar. Portanto, no acender uma vela, no preparar um pequeno altar, depois então pequenos momentos, antes do jantar, depois do jantar, de manhã quando nos levantamos, agora que não temos tanta pressa de correr para sítios, muitos de nós, então se calhar também podemos ao pequeno almoço aproveitar esse momento. Normalmente os momentos de oração, os momentos de refeição são boas alturas para a oração porque estamos reunidos à volta de uma mesa. E curiosamente, hoje, precisamente, o Papa desafiou todos, em todo o mundo, a esta oração do Pai Nosso ao meio-dia de Roma. Exato. A lembrar as pessoas que estão a ser vítimas desta doença, não é? Exato. Pode ser uma forma também de repetirmos agora essa oração. Sim,
temos esta razão, esta intenção de oração muito específica que nos facilmente podemos passar a ter outras. E o Papa faz-nos um desafio, foi hoje rezar ao meio-dia, mas isso não quer dizer que amanhã não possamos novamente rezar ao meio-dia. Às vezes são pequenos hábitos que vamos criando e que depois alicerçam esta nossa fé, que a tornam mais forte. Vera Loma, vamos então ouvir antes de mais este texto do Evangelho, onde Jesus ensina a rezar? Sim. Rezai, pois assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vera Lomba, que oração é esta que o Papa desafiou a que rezássemos neste dia, mas que de facto nós repetimos, e quando digo repetimos, se calhar já estou aqui a introduzir uma possível análise sua, em muitas circunstâncias do nosso dia? De facto, é a oração do Pai Nosso que começa a ser rotina, portanto, às vezes já a dizemos sem perceber as palavras, sem ouvir, sem prestar atenção. E a proposta de hoje é precisamente parar e pensar naquilo que dizemos, porque dizemos, e tentar perceber esta ponte precisamente também com este tempo que vivemos. Vamos então, e desafiando quem nos está a seguir, a parar em que expressões? Portanto, começamos pelo início, não é? Portanto, Pai Nosso. E temos então esta certeza, esta afirmação de que Deus é realmente o nosso Pai. E, portanto, cuida de nós, somos os seus filhos e somos irmãos de Jesus. Portanto, há aqui uma comunhão, mesmo com aqueles que não conhecemos, mesmo com todos aqueles que não estão presentes ou não conseguimos ver. De que forma é que num ambiente de catequese isso se transmite, nomeadamente a quem é mais novo? É um conceito que com alguma facilidade se pode explicar comparativamente, por exemplo, com os pais de cada um, não é? Sim, é muito fácil, especialmente com os pequeninos. Eles têm muito este sentido de comunhão, este sentido de que o meu pai não é o mesmo pai que tu tens aqui na Terra, mas isso não faz com que eu seja muito diferente de ti. E há muito este sentido de os aproximar. Eles com muita facilidade conectam-se e ligam-se, e às vezes é curioso como muitas vezes o pai do outro não deixa de representar também um bocadinho o meu pai, e eles sentem na figura do adulto também este amor de Deus. E a desafiar agora a Vera a dirigir-se lá para casa diretamente para quem é mais novo, a explicar outro segmento desta oração, outra parte desta oração. Muito Santificado seja o teu nome. Então, muitas vezes o santificar o nome é o respeitar o nome de Deus, é perceber esta divindade de Deus e que Jesus também era divino. Percebemos muitas vezes que quando tornamos o nome de Deus santo, nós também procuramos ser santos, procuramos seguir este exemplo de santidade. E, portanto, torna esta oração muito mais forte, torna esta oração diferente. Portanto, não é só rezar o Pai Nosso, que acaba por ser oração, tentar perceber como é que eu posso santificar o nome de Deus nas minhas ações. E isso também é uma forma de oração. Venha o teu reino. O venha ao teu reino é este reino de Deus que nós queremos fazer presente. Quando eu me porto procurando a santidade, a minha santidade, também estou a zelar pela santidade dos outros. E, portanto, estou a garantir que o reino de Deus não é só o reino do céu, mas que ele se realiza aqui, conosco, entre nós. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Aqui vamos então pensar muito especificamente neste tempo que vivemos. Como sabem, a idas às compras tem tido de vez em quando aqui algumas particularidades que não costuma ter. Então, se calhar, neste tempo de Quaresma, ainda mais intensamente, podemos pensar que este pão que nos é dado por Deus, que temos de o agradecer. Não só quando estamos à mesa a agradecer aquela refeição, mas se calhar é uma altura em que pode não haver precisamente aquilo que eu quero nas compras. Ok, então vou respeitar isso, vou tentar ter alguma paciência e tentar perceber, ok, se calhar hoje não tenho ovos para poder fazer um bolo, mas talvez amanhã ou depois, ou na próxima oportunidade de ir às compras, numa altura em que também nos pedem para tentarmos ficar em casa e não ir tantas vezes às compras,
dar valor à comida que temos em casa e evitar desperdícios alimentares. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. O perdoar é um assunto sempre muito difícil e nós dizemos muitas vezes que perdoamos, mas não esquecemos. Vamos então refletir sobre isto. De que maneiras é que eu posso realmente perdoar ou esquecer? Quais são as mágoas que eu sinto em relação aos outros ou em relação a mim próprio? E com os adolescentes já começamos a sentir muito isto, as mágoas que têm consigo próprios, às vezes que têm problemas por resolver, e vamos aproveitar esta oportunidade. E vamos evitar em casa tentar criar mais situações de ofensa. Se calhar uma altura em que eu sinto que há qualquer coisa em casa que não está a correr bem, então pedir para parar, pedir para falar sobre isso e então tentar perdoar esses problemas. Uhum. E agora esta expressão, livrai-nos do mal, que tanto sentido faz nos dias de hoje? Isto quase parece um grito de ajuda em que imploramos. No fundo, imploramos ao Senhor que nos afaste de todo este mal. E nós sabemos que, tanto como os bispos têm feito, o próprio Papa tem feito, as inúmeras correntes de oração que podemos criar e que podemos fazê-lo, é isto que nós pedimos para livrar-nos do mal. Lembro uma campanha que tem estado a decorrer dos arco-íris, do Vamos Todos Ficar Bem. De que maneira isto não é já este grito de livra-nos do mal, este pedido, esta forma de oração de afasta tudo isto de nós e tenta manter-nos a bem, tenta manter-nos salvos, tenta manter-nos em segurança. Vera Lomba é de facto uma oração que ganha muito significado e percebemos também pela explicação que nos fez o quão relevante foi esta proposta do Papa para que todos rezássemos a oração do Pai Nosso. Lá está, como disse, no meio-dia de hoje, mas também no meio-dia de todos os dias, não é? Sim. O Patriarcado de Lisboa tem uma das suas páginas do site, tem a sugestão de sítios onde são rezadas as missas online e também o terço. E de facto é uma oração que nós rezamos muito no terço, a par com as Ave-Marias, e que por vezes no rezar do terço nem sempre paramos para pensar e meditar sobre ela. E portanto nada como numa fase em que estamos a parar, então pararmos também nestas coisas simples e olharmos mais fundo. Uhum. As várias dioceses também lançam essas propostas, na Agência Eclésia também a temos, para que de facto existam muitos momentos de oração e muitas formas de partilha de oração. E se quiséssemos agora sugerir a quem está lá em casa uma forma simples de pensar neste tema da oração, de que forma é que o poderíamos fazer? Nesse sentido, eu gostava de lançar 2 convites. Um deles, e certamente ao entrar em contato com as catequistas, com as paróquias, eu acredito que já haja soluções, que já haja alternativas, que já haja propostas. Aqui a que lançamos é, se calhar, se vamos manter rotinas, e é-nos muito pedido esta questão da rotina, então pensar a hora da catequese como hora de catequese familiar. Dizer aos pais que as ferramentas já estão em casa, além de tudo aquilo que temos disponível na internet. Por exemplo, o segundo volume tem o catecismo, a par dos outros todos, mas no segundo temos o Ensina-nos a Rezar, em que temos precisamente o Pai Nosso detalhado, estes pormenores que fomos vendo ao longo dos encontros e, portanto, basta simplesmente sentar-nos e se calhar ler em conjunto com eles, fazer os exercícios que estão propostos, as pinturas, sabendo que há sempre aqui um cantinho que diz em família, que tem uma proposta de ferramentas para os pais. Outra proposta é-nos feita pela parte da Educris, que tem então várias coisas que podemos aplicar e que hoje queríamos lançar uma muito específica sobre uma maneira de rezar e de colocar intenções de oração. Vamos então a esse vídeo que se encontra online na página da Secretariado Nacional de Educação Cristã. Olá, malta! É bom estar de volta. A leitura de hoje fala-nos sobre oração. De certeza que já te aconteceu quereres rezar e não saberes o que é que há de dizer a Jesus. Hoje vamos trazer-te uma sugestão. Vamos fazer uns pauzinhos com algumas ideias. Vamos começar por escrever com os marcadores nos pauzinhos as ideias para as orações.
e escrevemos algumas ideias para as tuas orações. Para terminar, só temos que colocar os nossos pauzinhos dentro do frasco. E está pronto. E chegamos assim ao fim de mais um episódio do Aprende com a Bíblia. Voltarei em breve com mais ideias para tu poderes fazer em casa. Uma proposta para termos este tema da oração muito presente, e acredito, Vera Lomba, que estes dias também surgem, a criatividade é imparável, não é? Exatamente. E surgem também muitas outras propostas para que a Quaresma se vá vivendo em tempo de quarentena, não é? Exatamente. Temos tido muitas propostas. Há um hashtag que anda a circular que é o Quarentesma, portanto, viver a quarentena em tempo de Quaresma, e que tem inúmeras sugestões, pistas de oração, pistas de desafio para fazer em casa, às vezes até uma espécie quase de bingo, com sugestões para cada dia, um calendário, e portanto, neste momento, a necessidade aguça o engenho e há muitas ferramentas e muitas coisas que podemos fazer. Basta um bocadinho de pesquisa e mantermos este contacto. Se eu não tenho ideias, então se calhar entrar em contacto com a catequista, entrar em contacto com a paróquia, perceber o que é que está a ser feito e não ter medo de ser catequista em casa. Fica esse desafio, Vera Lomba. Muito obrigado por ter partilhado connosco aqui este tempo de catequese em casa. Muito obrigado. E ficam estes desafios para seguir aí em casa e desde logo em torno desta oração do Pai Nosso que o Papa desafiou que fosse rezada ao meio-dia desta quarta-feira, mas que por certo é uma oração que marca muitos momentos de cada dia em todas as casas. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.